quadrinho do Batman, ele escancara, ele arrebenta e deixa explícito o que tem de errado com todos os outros quadrinhos de super-herói, com todos os outros quadrinhos, tanto americanos e tanto brasileiros. Eu vim falar de Batman Padrões Sombrios, volume 1 de 2, da editora Panini Comics. Pessoal, eu resolvi começar esse vídeo falando essa frase que, na verdade, eu ouvi o Chico Barney Comics falando sobre esse quadrinho e eu já tinha lido esse quadrinho e eu compartilho desse mesmo pensamento que ele falou. Porque esse quadrinho do Batman, eu fui ler ele sem expectativa alguma, não conhecia a história, eu estava empolgado que seria lançado aqui, porque eu já tinha visto falarem bem sobre o quadrinho, mas eu não sabia sobre o que era o quadrinho. E quando eu li, sem brincadeira, eu li ele numa quarta, eu fiquei até um domingo pensando sobre ele, e foi aí que eu comecei a ver os reviews de alguns canais e tal, e esbarrei nesse do Chico Barney, e eu partilho muito do que ele disse. O que a gente vai encontrar aqui? Nesse primeiro volume, são 6 capítulos compilados e divididos em 2 arcos de 2 histórias, 3 capítulos para cada história. Na primeira história, a gente vai ser apresentado a um vilão chamado Homem-Ferida, que ele tem atacado algumas pessoas que estão ligadas à química Ace, né, em Gotham City. E essas pessoas, elas estão sendo assassinadas de forma bizarra, com várias agulhas enfiadas no corpo. O Batman vai investigar isso, ele tá ali nos primeiros anos dele. Logo no início da história, a gente é apresentado ao contexto de Gotham em si, ao personagem Gotham City, vamos dizer assim, que é a cidade completamente bizarra. Nós vemos cachorros soltos nas ruas, e eles são cachorros violentos, estão atacando as pessoas. Alguém tá espalhando lâminas dentro das maçanetas dos carros para as pessoas cortarem as mãos. Crianças estão brincando nos trilhos do metrô até o metrô chegar perto deles e eles pularem fora, mas várias crianças já morreram por causa disso. Isso tudo só para contextualizar e dar o tom dessas histórias. O Batman tá ali no começo da carreira dele, e essa história do Homem-Ferida, ele vai começar a investigar o que tá acontecendo, por que ele tá indo atrás desse pessoal da Química Ace, e ele descobre que colado ali em Gotham existe um município, um puxadinho de Gotham, chamado Campos Verdes, Campos Verdejantes, uma coisa assim, que foi um pedaço de terra, um acre de terra que a Química Science, né, que é a responsável pela Ace, comprou para eles descartarem dejetos químicos lá. E logo em seguida, depois que eles fizeram isso, eles revenderam as terras para Gotham City, e o prefeito de Gotham criou essa comunidade lá. As pessoas que foram viver lá acabaram tendo contato com esses dejetos químicos e tiveram mutações. A mutação que essas pessoas tiveram foi eles perderam o sentimento de dor, eles não conseguem sentir dor no corpo. E isso envolve calor, frio, tiro, corte, eles não conseguem. E eles estão preocupados em isso ser exposto ao público que isso acontece lá, e o pessoal da química for responsabilizado e dar cabo deles por causa disso. E aí eles citam, né, que foi o que aconteceu com o doutor, e eles citam o nome do doutor que eu não vou recordar agora. E aí o Batman vai entender o que aconteceu com ele. Esse doutor, ele descobre o que aconteceu, isso começa a criar manifestações, começa a cobrar dos responsáveis para eles arcarem com o prejuízo. E aí no meio de tudo isso, né, a esposa dele tá sozinha em casa, porque ele estava participando de todo esse movimento. Por hábito, ela tá com a lareira acesa, mas como ela não sente frio, ela não sente calor, ela não vê que a lareira solta uma fagulha, incendeia a casa, e ela tava cochilando e acaba morrendo queimada. E por causa disso, o doutor ele fica completamente transtornado, ele quer buscar vingança, e aí ele cria, né, o seu alter ego, que é o Homem-Ferida, que tá buscando vingança contra os responsáveis dos Campos Verdes, né? É uma história que eu achei muito forte, é muito legal a construção feita por aqui. A gente finaliza essa história com o Homem-Ferida sendo preso no Arkham, e o Batman indo atrás do responsável da Química Ace e dando uma lição dolorosa para ele, né, que ele vai se lembrar durante algum grande tempo sobre isso.
E a segunda história que tem aqui é uma história que me pegou muito, que a gente vai ver o edifício Bledin, que é um edifício antigo de Gotham City, foi construído na época da guerra, e é um edifício popular, ele é um edifício que foi feito para acomodar muitas famílias e muitas pessoas. E o capítulo já começa, o arco já começa com uma pessoa sendo jogada desse edifício. E quando as pessoas vão ver, essa pessoa que foi jogada é um policial que tinha sido sequestrado junto com sua parceira policial, ou seja, ela ainda está dentro desse prédio. E aí os policiais não querem entrar porque ela está sendo mantida em refém por alguns moradores. Por que que isso está acontecendo? Porque eles ficaram sabendo que o edifício ia ser demolido e eles não querem que esse edifício seja demolido por apego emocional, por ter sido um ponto que eles trabalharam muito para comprar. E existe também um quê de misticismo muito grande dentro dessa história, que é que eles dizem que os antepassados deles que estão mortos ainda residem nesse lugar. Eles conseguem ouvir as vozes desses antepassados falando com eles, então eles não querem abrir mão desse edifício. E aí o Batman entra na história para entrar dentro desse prédio e conseguir resolver essa situação. Quando ele chega lá, ele é surpreendido com várias vozes vindo de diversos lugares realmente ali dentro. Parece que tudo o que se fala nos corredores desse prédio se ouve de qualquer andar. E isso é muito estranho, é muito bizarro. E o Batman, do nada, ele é interceptado por um cara, e esse cara tá segurando o Scarface. O Scarface, pra quem não sabe, é um vilão clássico do Homem Morcego, né? Junto com o Ventríloco. O Ventríloco, ele coordena o boneco Scarface, só que ele diz que quem comanda realmente a situação é o próprio boneco. O Batman estranha o Ventríloco não estar junto, e aí ele luta contra esse morador que tá com o boneco do Scarface, quebra o boneco, luta com o pessoal ali, e ele é surpreendido porque todos os outros, não todos os outros moradores, mas vários moradores colocam uma máscara do Scarface, e eles falam que o prédio Bledin, na verdade, agora é o corpo do Scarface. A história aí vai desenvolver com o Batman entrando em alguns apartamentos, descobrindo que existem famílias realmente que não estão envolvidas com o caso, mas que também tudo que eles têm é aquela moradia. E ele vai subindo os prédios pensando que a cabeça pensante de tudo isso está lá em cima. E quando ele chega lá em cima, ele encontra realmente o Ventríloco, mas ele está amarrado e com a língua cortada. E é aí que ele chega à conclusão que se o Ventríloco foi solto do Arkham e retornou para esse lugar, ele tinha um motivo para retornar. E é quando ele deduz que o Ventríloco voltou para a casa dele, e ele só voltou para ali, sabendo que ia ser demolido, porque ele se importava com alguém. E o cara que estava carregando o Scarface lá no início do quadrinho, ele é casado com uma mulher e ele abusa dessa mulher, ele abusa de forma muito cruel. Ele agride ela com palavras, fisicamente, empurra, bate. E a gente entende que o Ventríloco, na verdade, ele voltou para ajudar ela. Ele ensina ela as técnicas de ventriloquia, ela consegue simular a voz do Scarface da mesma forma que o Ventríloco original consegue, e ela tira proveito disso para fazer com que as pessoas do prédio defendam o prédio dela, porque ela é a dona do apartamento, só que o marido dela apagou completamente a identidade dela sendo abusivo. E é muito massa ver esse ponto social sendo incorporado na história, porque no momento ali já de psicose dela, seguindo as ordens do Scarface, né, vamos dizer assim, ela pega uma faca e assassina o marido dela. Enquanto o Batman tá tentando ali resgatar a policial, essa moça, né, a Michelle, que ela chama, ela coloca fogo no edifício Bledin, impossibilitando que algumas pessoas fujam, outros conseguem escapar com vida, e o Batman consegue resgatar o Ventríloco, mas não se ouve falar mais da Michelle, fica subentendido o que aconteceu com ela. Eu achei uma história muito forte, é um volume muito forte. Batman Padrões Sombrios, pra mim, é uma clássica história 10/10. Pra mim, isso aqui, daqui a alguns anos, vai se tornar um clássico absoluto do Homem-Morcego. É uma história muito bem escrita, muito bem narrada,
e que eu já tô ansioso pra ver o segundo volume disso. Agora me contem aqui, vocês já leram Batman Padrões Sombrios? O que vocês estão achando dessa história? Surpreendeu vocês tanto quanto me surpreendeu? Deixem aqui nos comentários, deixa aquela curtida e manda para aquele amigo ou amiga que não perde uma história do morcegão e vai adorar conhecer isso aqui. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!